E aí, gente, tudo bem? Mais um vídeo aqui do Disco Voador. Isso aí. Antes de qualquer coisa, façam aí o joinha aí, curtam aí o vídeo, se inscrevam no canal, porque vai vir muita coisa legal. A gente tem pensado em vários temas pra gente discutir aqui. É um espaço totalmente informal, né, Thiago? Sim. Totalmente informal, sem pretensão de nada. E que a gente só tem pensado em dividir aí com vocês para que isso seja uma troca mais gostosa, melhor e que possa agregar para vocês e pra gente. A gente tem bastante pessoas mandando mensagens, comentando, até pessoalmente, né? Falando que tá gostando do conteúdo, do canal, enfim, pô, é bacana. Que é um conteúdo quase que 100% voltado para a música, que move a nossa vida, a minha e do Thiago. Que também a gente tem pensado muito sobre a forma que a gente consome a música, né? Sobre a forma que a gente escuta, a forma que a gente lida com a música, né? O Thiago é músico, eu não sou, mas vocês podem ver aí atrás que eu gosto um pouquinho, né? Pois é. E aí a gente tava conversando sobre isso, né? Dessa questão do consumo, né? Hoje em dia a grande maioria das pessoas não compram mais discos. A grande maioria das pessoas não tem mais o ritual, né, de colocar um CD ou um vinil, até que o vinil está voltando, né? Sim. Até que o vinil realmente é forte, tem sido uma válvula aí entre os formatos físicos, né? Uma válvula de escape dessa devastação que a internet fez. Fez para quem, deixar claro, né? Fez para quem quer ser atingido pela internet, Sim. né? Porque se a pessoa tiver interesse em ouvir com uma qualidade melhor, né, ter a capa do disco, saber as informações que não estão lá, a pessoa pode ainda comprar seu CD, seu vinil, né? Sim, exatamente. É uma relação diferente. É uma relação né? diferente, na nossa opinião, é uma relação muito mais valiosa. Sim. Mas hoje em dia a maioria das pessoas não tem se posicionado assim. A maioria das pessoas tem escutado suas músicas nas plataformas digitais, o que de forma nenhuma é um desastre, mas até porque eu também escuto, mas parece, né? A gente tem conversado sobre isso, parece que existe um distanciamento, parece que existe uma coisa de deixar de lado, né? De ser só mais uma coisa nesse universo que a gente tem vivido. O que você acha? Pois é, a ideia, como você tinha comentado, a ideia é a gente pensar um pouco, mesmo que numa conversa rápida, pensar sobre como as pessoas estão consumindo, e não apenas consumindo, mas também se relacionando, né, com um artefato musical, com a música. A primeira coisa que vem na mente é a questão da tecnologia e a questão da relação que a gente está tendo com o tempo, né? Primeiro, falando da tecnologia, tem que levar em consideração que, conforme o tempo foi passando, principalmente no final do século XIX, início do século XX, antigamente as pessoas precisavam ir ao lugar para ouvir música. Então, você tinha que ir ao teatro, isso vem do século XVIII em diante, você tinha que... É um acontecimento de caráter burguês, porque até aquele momento ou você tinha música em pequenos ambientes, numa taverna, ou num bar, ou num restaurante, ou então alguém na rua tocando, ou então você ia às igrejas. No século XVIII em diante, com a questão do teatro, né? Não que não existissem teatros, mas essa coisa da burguesia europeia apresentar o teatro como um momento onde você ia lá para consumir arte, você passa a ter as pessoas indo para um lugar para usufruir de um momento de consumo artístico. Óbvio que nem todos os teatros eram iguais, você tinha teatros de periferia, onde era uma bagunça, o pessoal falava que era uma falação no meio das operetas, das apresentações, o pessoal vaiava, as pessoas batiam palma quando não tinha que bater, mas conforme o tempo vai passando, principalmente no século XIX, a ideia é que era um ritual. Você parava e ouvia a música, lembrando que você não saberia quando você ouvia aquilo de novo. Então, por isso que muitas pessoas... Não existia a música gravada ainda. Isso não existia. Não existia a música gravada, não existia vinil, não existia nada. 78 rotações, né, que era um disco de cera ainda. Não existia nada disso. Você só ouvia a música se fosse ao lugar. E aí, uma das... Já existia o rádio?
Não, uma das possibilidades no final do século XIX, e aí aqui no Brasil isso acontece também, que surge uma epidemia de pianos. Todo mundo tinha que ter um piano de cauda ou um piano de armário em casa, porque era a única maneira. Por isso que as mulheres normalmente elas eram direcionadas para isso. A menina aprende a cozinhar, bordar e vai tocar piano em casa, porque ela meio que trazia a diversão das reuniões e tal, não sei o que lá. Tudo usando rosa, né? Sim, pois é, tudo de rosa, azul não pode. E aí, em casa, você ouvia música. Mas era um acontecimento, você tinha que reunir as pessoas, isso passa muito em filme, né? Você reunia a pessoa em volta do piano, tocava, e isso vai durar até um certo tempo, por exemplo. Quem viu o filme do Elton John, vê que isso, aquele Rocketman, vê que isso acontece, uma hora que todo mundo se reúne em volta dele, para ele tocar e tal. No início do século XX, aos poucos isso vai mudando com a questão do rádio, com a questão dos primeiros instrumentos de gravação mecânica. Aí, aos poucos, uma pequena parcela passa a ter acesso. E daí em diante, a gente começa a perceber que tem uma mudança na maneira como a pessoa vai consumir música. Então, pensando em tecnologia, lembrando, se no início você não tinha muitas oportunidades de ouvir música fora do teatro e fora do ambiente familiar, naquele momento específico, ou na igreja, no início do século XX você passa a ter mais oportunidades de você, caramba, eu tenho essa música aqui, eu tenho esse acetato, ou esse disco aqui de cera, ou vinil mais pra frente, é simplesmente eu repetir. A atenção das pessoas com relação à música ela vai diminuindo. E aí a gente pensa hoje... Devido à facilidade. Isso, o fato de você poder repetir. E você ainda tinha aquela coisa do cara que realmente degustava a gravação. O cara pega o vinil, tinha todo um ritual, compra o vinil, ele olha a capa, vê os detalhes, vê a ficha técnica, coloca o disco, senta na poltrona e ouve, analisa. O Coltrane que dizia, né, que você só podia dizer que tinha ouvido uma música se você tivesse ouvido pelo menos umas 10 vezes. Aí você, não, eu realmente escutei essa música. E hoje, falando só do primeiro ponto, basicamente a gente vai tratar de dois. Hoje o ponto é que as pessoas usam a música simplesmente como um preenchimento de ambiente. Então, por exemplo, está tendo uma festa, a pessoa pega o celular, bota na caixa e deixa tocando. Ou vai ter, eu preciso lavar uma louça, a pessoa bota no Spotify e deixa a música tocando. E isso é bem interessante a gente parar para analisar em como a relação que a gente tinha com a música fora do ambiente de show, fora do ambiente de apresentação, ela vai ficando cada vez mais rápida e, óbvio, não estou sendo generalista, mas ela vai ficando cada vez mais rasteira. Eu percebo isso, por exemplo, em muitos alunos, que quando eu peço para eles tirarem uma música, tira para mim... Do Trooper. Pois é, do Iron Maiden. Aí o cara, eu já conheço essa música. Beleza, então tira aí pra mim. Pra quem não quer tirar, é você escrever a música para tocar bateria, ou então você tocar bateria junto. Quando o cara volta, ele fala, cara, tinha uma parte da música que eu não tinha percebido que ele tocava uma peça diferente. Ou seja, o cara já ouviu aquela música inúmeras vezes, mas ele não tinha prestado atenção naquele detalhe. Eu acho que isso é muito forte na nossa cultura hoje, que é essa desatenção, né? A gente consome música de uma maneira muito rápida, a gente não tem muito tempo, e aí eu já entro no segundo ponto, a gente não tem muito tempo para prestar atenção nos detalhes da música, porque é uma vida corrida. Tem um livro bem interessante, que é um livro chamado Aceleração, que é de um sociólogo chamado Hartmut Rosa. E ele fala isso, que quanto mais uma sociedade aumenta a tecnologia para ganhar tempo, mais ela tem menos tempo para fazer as coisas. Então, assim, o micro-ondas acelerou o tempo, mas cada vez mais a gente tem menos tempo na cozinha. Mas, ao mesmo tempo, o tempo que a gente queria eliminar na cozinha para fazer outras coisas, a gente também não consegue fazer as outras coisas. E aí, essa coisa da aceleração, né? De como o consumo de música hoje é muito rápido. Pensa nas paradas de sucesso.
O cara faz um sucesso hoje, daqui a um mês ele já tem que estar com outra música estourando e depois uma outra, vira uma bagunça e você todo mundo que tem Spotify deve passar por isso, você não consegue dar conta de tanta gente que está lançando disco, de tanta playlist, de tanto artista que surge. E antigamente não tinha isso, você tinha um lançamento, 2 ou 3, 5 artistas por mês, as pessoas já falam, caraca, é muita coisa para acompanhar. Hoje são 5 artistas por hora, sabe? Então, é uma coisa interessante a gente pensar em como a gente está consumindo música e como aconteceu essa mudança, né? Como de pouco tempo, se você pensar historicamente, um século para cá, como a maneira que a gente lida com a música mudou drasticamente. Um exemplo claro de quem, por exemplo, quem vai à igreja, às vezes o pregador está falando e ele fala, quem está triste aí, dá um amém. Aí um monte de gente, amém. Ou seja, as pessoas estão ali, mas não estão prestando atenção no que está sendo dito. E em música é um pouco dessa forma. Conforme a tecnologia vai aumentando, conforme o nosso tempo vai ficando cada vez mais acelerado, a gente tem dificuldades em manter aquela característica de ritual que a música tinha. Agora é óbvio, esse ritual, ele precisa ser mantido, a nossa relação com a música tem que ser a mesma de sempre. Aí cada um pode dar sua resposta, mas é um sintoma claro e interessante em como a gente está modificando a nossa maneira de lidar com a música. Um professor meu de faculdade, ele falou que a gente usa a música como um dispositivo. Você precisa ir para uma festa, você coloca uma música para te colocar no clima da festa. Se você precisa dormir, ou seja lá o que for, você coloca uma música para aquilo. É como se você tomasse uma pílula, ou se você... vamos lá, se você bebesse uma cerveja para te trazer algum tipo de condição de percepção. A música está agindo muito dessa forma, e sempre de maneira rápida, né? É impressionante a gente pensar nisso mesmo. Eu acho que essa questão das plataformas, até o CD, né, que nessa ordem cronológica aí, você tinha o 78, que você tinha que colocar o disco lá de cera, só tinha uma música, você tinha que levantar e virar, ouvir outra música. Quando veio o LP, tinha 4, 5 músicas, aí você já ficava um tempo mais à toa, né? Só podia fazer outras coisas, ou até... Mas ainda assim, ao final dessas 4 ou 5, você tinha que ir lá virar. Com o CD, você passou a não precisar virar, né? E aí tinha 10, 12 músicas direto ali, 1h10. E com a condição de você botar o repeat. Com a condição de você colocar o repeat. Você não precisava mexer na agulha para pular a faixa, você, com um botão você resolvia. Depois com a internet, com o MP3, aí você começou a poder fazer suas próprias playlists, colocar na fila lá do Windows Media Player, quem nunca fez isso, né? Winamp, né? Olha! E aí... As pessoas não sabem quem não sabem, não sabem. E aí, ainda mais quando eu colocava lá o nomezinho no MSN, né? A música que estava ouvindo no MSN, lembra disso? Era um avanço era um tecnológico incrível. E aí, às vezes, a gente tinha que tirar aquilo, né? Não posso deixar ouvir a pessoa saber que eu estou ouvindo isso aqui, né? Exatamente. É impressionante. Pô, daí José, já vou ouvir mais. Não. Cara, para finalizar, é uma coisa interessante a gente pensar essa forma que a gente está lidando, Odair José? Como a gente está lidando com a música e a gente está tendo pouco tempo, é também a gente pensar essa coisa do levantar para mudar. O CD, ele mantém. O ato físico, sim, né, sim. Assim. E hoje, a atenção que as pessoas têm a uma música, ela está cada vez menor, inclusive essa coisa do zapear. Tu ouve a música 4 segundos, aquilo não te interessa, tu passa para a próxima. Tu ouve, não, isso aqui não é legal. Você não ouve mais um disco inteiro. Você ouve uma playlist, ou então você entra no YouTube para ouvir aquela música. E aí, assim, a maneira como a gente vai se relacionando com um objeto musical vai se modificando, a ponto de a gente hoje, os artistas não querem mais lançar discos. Só quem lança disco
é quem já está aí estabilizado, que já vem desde a década de 80, 90, ou então que já tem... Agora a galera que está chegando é um EP com 4 músicas, com 5 músicas, ou então faz um lançamento. Hoje a gente vai lançar uma, mês que vem outra, depois no outro mês outra. Ou seja, está tudo meio que se fragmentando junto com a atenção e junto com a retenção de conteúdos e tal. São maneiras diferentes. E aí a gente finaliza o vídeo perguntando para a galera o seguinte: o que vocês acham desse assunto? Qual é a forma que vocês consomem as músicas de vocês? Coloquem aí nos comentários. Escrevam aí pra gente saber também. Pensem aí. E também aquilo, o que você acha que vai ser daqui para frente? Como é que a gente vai se relacionar com a música? Será que a gente vai ter algum dispositivo que perceba... isso no fundo já tem, né? O algoritmo, né? Uhum. Não, Thiago essa semana ele precisa ouvir pop nacional. Será que a gente vai ter condições de escolher o que a gente ouve? A gente realmente escolhe o que a gente está ouvindo ou escolhem pela gente? Gente, coloquem isso tudo aí nos comentários. Digam aí pra gente o que vocês acham. É isso tá? aí, gente. Até semana que vem. Valeu, até Tchau. a próxima. Tchau, tchau.